Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre a função tangente. A tangente de um arco pode ser definida como a razão entre o seno e o cosseno desse arco. Sabemos que o denominador deve ser diferente de zero. Como o cosseno é zero nos arcos do tipo π/2 mais kπ, a tangente não está definida para eles. Assim, a função tangente é uma função de um domínio D em R que associa cada elemento x de D à tangente do arco que mede x radianos, onde D é o conjunto dos números reais diferentes de π/2 mais kπ para todo k inteiro. O gráfico da função tangente é o conjunto de pontos do plano de coordenadas x tangente x para todo x pertencente ao domínio. No caso da tangente, é conveniente começarmos a construção do gráfico para arcos no intervalo entre -π/2 e π/2. Aqui estão alguns desses arcos e seus valores bem conhecidos da tangente. E aqui estão os seus pontos representados no GeoGebra. Por exemplo, 0 e 0, π/6 e raiz de 3/3, π/4 e 1, π/3 e raiz de 3 e assim por diante. Essa reta é perpendicular ao eixo x e passa pelo ponto 1 e 0. Prolongando esse segmento, ele vai interceptar essa reta num ponto cuja coordenada y é o valor da tangente do arco que mede x radianos. De fato, podemos observar o valor da tangente a partir desse triângulo retângulo. Fazendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 1 por ser o raio da circunferência trigonométrica, o valor da tangente do arco que mede x radianos é o próprio cateto oposto, ou seja, a coordenada y desse ponto. Vamos considerar esse ponto vermelho, cuja abscissa é x radianos e cuja ordenada é a coordenada y desse ponto. Por exemplo, temos aqui um ângulo central de 30 graus, cujo arco x mede π/6, que é equivalente a 30 graus em radianos. Logo, o ponto vermelho tem coordenadas π/6 e tangente de π/6. Ao movimentar o arco entre -π/2 e π/2, temos o gráfico da função tangente nesse intervalo. Diminuindo um pouco o zoom no GeoGebra, podemos perceber melhor o gráfico. Lembrando que a tangente não está definida para os pontos do tipo π/2 mais kπ para todo k inteiro. Por exemplo, -π/2, π/2 e 3π/2. Daí o motivo dessas retas pontilhadas. Quando o arco continua a volta na circunferência trigonométrica entre π/2 e 3π/2, os valores da tangente se repetem. Estendendo para todo x do domínio, temos o gráfico da função tangente. A imagem é todo o conjunto dos números reais, o que faz dela sobrejetora, já que a imagem é igual ao contradomínio. Os zeros da função, ou seja, os valores que tornam a função igual a zero, são todos os valores de x iguais a kπ para todo k inteiro. São os pontos onde a função corta o eixo x, -2π, -π, 0, π, 2π e assim por diante. A função tangente é periódica de período π, ou seja, tangente de x mais kπ é igual a tangente de x para todo x do domínio e para todo k inteiro. Observe que cada intervalo tem comprimento π. Assim, o gráfico de -π/2 a π/2 é exatamente igual ao gráfico entre π/2 e 3π/2, 3π/2 e 5π/2, -3π/2 e -π/2, -5π/2 e -3π/2 e assim por diante. Também podemos observar que a função tangente é crescente em cada intervalo do tipo -π/2 mais kπ a π/2 mais kπ para todo k inteiro. Ela também é uma função ímpar, ou seja, tangente de -x é igual a menos a tangente de x para todo x do domínio, o que significa que, ao tomarmos um ponto de abscissa positiva, a reflexão desse ponto em relação à origem também estará no gráfico, porém com abscissa negativa.
Considerando funções do tipo f de x igual tangente de ax com a diferente de zero, pode ser demonstrado que o período de f é π sobre módulo de a. Experimentando no GeoGebra, observamos que, quando o módulo de a aumenta, o período da função diminui, e quando o módulo de a diminui, o período da função aumenta. Mais ainda, se o a for negativo, o gráfico sofre uma reflexão em relação ao eixo x. Considerando funções do tipo tangente de x menos r mais b, pode-se provar que os valores de r e b provocam as seguintes translações no gráfico da tangente. R faz uma translação horizontal de r unidades no sentido do sinal de r. Por exemplo, se r for π sobre 2, aproximadamente 1,57, o gráfico será transladado π sobre 2 unidades no sentido positivo, ou seja, para frente. Repare que as raízes agora são do tipo π sobre 2 mais kπ. O mesmo acontece se r for negativo, por exemplo, menos π sobre 2. Dessa vez, o gráfico será transladado horizontalmente π sobre 2 unidades no sentido negativo, ou seja, para trás. Repare que no caso de r igual a π sobre 2 ou r igual a menos π sobre 2, os dois gráficos são iguais. Ou seja, tanto faz transladar π sobre 2 unidades para frente ou π sobre 2 unidades para trás. O gráfico será o mesmo. Vamos movimentar agora o B. Percebemos que ele faz uma translação vertical de B unidades no sentido do sinal de B. Ou seja, se o B for positivo, o gráfico sobe B unidades, e se o B for negativo, ele desce B unidades. Repare que o gráfico da função tangente de x mais b corta o eixo y no valor de b. Vamos resolver essa questão retirada do livro de trigonometria da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Esboce o gráfico e dê o domínio e o período da função real f de x igual a tangente de 2x mais π sobre 6. Como a tangente não está definida para valores do tipo π sobre 2 mais kπ para todo k inteiro, devemos ter 2x mais π sobre 6 diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, fazendo as contas, chegamos à conclusão que o domínio de f são todos os números reais diferentes de π sobre 6 mais kπ sobre 2 para todo k inteiro. Com relação ao gráfico, temos a função tangente de ax mais r com a igual a 1 e r igual a 0, ou seja, a própria função tangente de x, de período π com assíntotas verticais em menos π sobre 2 e π sobre 2. Temos aqui também as coordenadas 0 e 0 dessa interseção do gráfico de f com o eixo x. Repare que 2x mais π sobre 6 é o mesmo que 2 que multiplica x mais π sobre 12, o que significa que o gráfico terá período π sobre 2 e será transladado π sobre 12 unidades para a esquerda. Olha lá, quando a igual a 2, o período é reduzido para π sobre 2. Ou seja, agora o gráfico tem assíntotas verticais em menos π sobre 4 e π sobre 4. Quando r igual a π sobre 6, aproximadamente 0,52, o gráfico é deslocado π sobre 12 unidades para a esquerda, aproximadamente 0,26. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula. Obrigado, pessoal, e até a próxima!